12, amai os vossos inimigos. Quem tiver com o Evangelho, vá seguindo aí. O primeiro, eles são 3 passagens do Evangelho que fala sobre retribuir o mal com o bem, que está no Evangelho de Mateus e está no Evangelho de Lucas. E tem uma passagem no Evangelho de Mateus, também no capítulo 5, que diz que se alguém bater na sua face direita, ofereça-lhe também a outra, né? O tema central desse estudo é que o amor é universal, ele deve ser sem restrições, inclusive com os que a gente chama de inimigos, né? Então, a perspectiva é que a gente deve perseguir o amor sempre, que o amor deve ser sempre a nossa resposta aos testes da vida, e que, inclusive, aqueles que a gente chama hoje de desafetos, de inimigo, também devem ser amados. Então, essa é a perspectiva de tudo isso, né? Kardec comenta essas questões de retribuir o mal com o bem, amplia para aquilo que o Elker trouxe, que é os inimigos desencarnados, e essa questão de que se alguém bater a face direita, também apresente a outra, né? E os espíritos mandam mensagens sobre a vingança, sobre o ódio e sobre um tema que, à época da codificação, era muito comum, né? Que ainda se usava, que era o duelo, né? Então, é algo que os espíritos vêm falar um pouco sobre a vingança, sobre o ódio e sobre o duelo. Hoje a gente não tem mais o duelo propriamente dito de escolher as armas, mas a gente usa as armas que a gente tem, né? E as armas muitas vezes ferem também, né? Não são as armas que matam, mas matam aos pouquinhos, né? Vão sugando essas energias, né? Mas vamos lá, vamos estudar isso. A primeira passagem do Evangelho é sobre retribuir o mal com o bem, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. E depois, versículo 20. Ele diz o seguinte: aprendestes o que foi dito. Ou seja, a gente aprendeu o mandamento maior. Ame o vosso próximo. E odiarei os vossos inimigos. Ou seja, é uma informação que a gente, em tese, imaginava que fosse desse jeito. E Jesus acrescenta: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, é algo muito amplo para uma perspectiva ainda animalizada e materializada da Terra, né? Ainda da Terra. Amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia e orar pelo que nos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se você só amar os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Ou seja, o que é que de extraordinário você está fazendo, se você só ama quem lhe ama, né? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam em múltiplos deuses, que são tidas como pessoas vaidosas e pouca fé, também não amam a quem os ama? Se você também agir como eles, o que é que de extraordinário você está fazendo? Qual é o degrau que você subiu adiante dele, né? E a outra passagem, ele disse: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ou seja, Jesus coloca o sarrafo mais acima, né?
É como se ele dissesse, olha, você para ser um bom aluno, você tem que aplicar melhor o conhecimento que eu estou lhe dando. Você, para passar por aqui, você tem que seguir determinadas coisas que as pessoas comuns não fazem. Se você quer se destacar, ame os vossos inimigos e faça o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que perseguem e caluniam. Ou seja, o Evangelho do Cristo, ele sempre coloca a necessidade da nossa transformação moral, a necessidade da gente eleger o amor como resposta permanente às nossas questões. O Cristo quer de nós que sejamos conhecidos por muitos chamarem. Então, essa régua é a que nos mede, é a que nos reconhece, é a que nos faz ser reconhecidos, sermos pessoas que somos reconhecidos pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de tolerar, pela nossa capacidade de entender, pela nossa capacidade de perdoar, pela nossa capacidade de acerenar diante dos desafios, pela perspectiva, Welker, que a gente acaba tendo de que a perspectiva da vida do espírito ela é muito mais ampla. E de que se algo acontece comigo hoje, não necessariamente esta semeadura foi do hoje. Pode ter sido do ontem, pode ter sido do antes de ontem. Então, e pela fé que nós devemos alimentar, de que Deus não nos submeteria a situações e circunstâncias que, primeiro, nós não estivéssemos preparados para suportar e para atravessar e para seguir adiante, e que, segundo, nós não tivéssemos relacionamento com essa situação. Ou seja, ninguém cai no contexto de uma situação se não tem algo a aprender, se não tem algo a ensinar, se não tem algo a vivenciar. Então, essa fé nos alimenta. Este entendimento amplia a nossa capacidade de passar por todas as dificuldades da nossa travessia. Então, quando Cristo nos fala em retribuir o mal com o bem, ele fala nessa perspectiva. É aquela historinha que a gente diz, se não prova, o que não prova espia, o que não espia prova. Então, não vem ao caso estar discutindo e descobrindo por que eu passo por isso. Mas de uma forma ou de outra, ou eu passo porque eu necessito passar, ou eu passo porque eu estou me habilitando, eu estou me fortalecendo para que algo melhor aconteça para mim. Eu estou preparando. Nenhum aluno faz uma prova que não seja para subir de ano, para ascender na escala dos seus estudos. A gente só é testado quando a gente precisa aferir os valores que a gente conquistou. Se a gente não for testado, a gente não precisa, a gente fica estacionário. Quando a gente quer passar, quando você está fazendo seu curso e você quer passar, ao final do exercício, ao final do período, você faz uma prova. Você mede a capacidade que você teve de entender e, na encarnação, de aplicar na prática, na vivência, no dia a dia, aquilo que a gente já sabe. Porque o que adianta eu ser um belo teórico, eu ficar fazendo palestras e dando aula, quando saio da tribuna, a vida cotidiana me chama ao testemunho e eu vou fazer o quê? Eu vou vivenciar, eu vou aplicar, Porque a gente não pode ser aquela pessoa que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente tem que ser coerente com as coisas que a gente pratica, que a gente prega, que a gente fala. E o importante é a gente fazer. É como ensinava São Francisco de Assis aos franciscanos. Vão pregar o evangelho. E, se preciso for, digam alguma coisa. Ou seja, como é que se prega o evangelho? Com as atitudes. O evangelho ele é pregado com atitude. Ele não é pregado com palavras, porque as palavras o vento leva. A atitude
É o dia a dia, é a nossa vivência, é o nosso exemplo, é a nossa capacidade de sermos coerentes com tudo aquilo que a gente pratica, né? Então é por isso que o apóstolo Paulo dizia com muita propriedade: já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque a partir do momento que você internaliza essa atitude cristã que o Cristo pedagogicamente nos educa, a gente passa a ter uma atitude cristã na nossa vida. Então, é o que diz Emmanuel: quando há cristianismo em nossas consciências, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei nas nossas vidas, né? Então, quando o Cristo vive em nós e verdadeiramente vive em nós, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade é um imperativo de lei nas nossas vidas e nas nossas consciências. Ou seja, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, as minhas atitudes, a minha conduta, ela é pautada por uma atitude cristã. E o que é uma atitude cristã? É você fazer e agir conforme o Cristo agiria se estivesse em seu lugar. Então, esse é o procedimento. Todas as vezes que a gente tiver uma dúvida, a gente refletir: se fosse o Cristo que estivesse em meu lugar, como é que ele agiria? Que atitude ele teria com o inimigo? Ele odiaria ou ele amaria aquele que lhe odeia? Ele fazia o bem àquele que lhe odeia, ele oraria pelos que perseguem e caluniam. Porque essa foi a atitude do Cristo. Crucificado no cume da maldade humana, na cruz, Jesus orar para o Pai, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Ou seja, nós não tínhamos dimensão daquela maldade que estávamos praticando, porque a gente imaginava que a nossa atitude estaria circunscrita a um momento, mas não estava, porque a vida do espírito é permanente. Então, o bem ou o mal que você faz, ele reverbera no infinito, né? Então, o bem que você faz é seu advogado em toda parte. E o mal que você faz também lhe persegue, lhe acompanha, lhe segue na sua jornada, até o momento de você se libertar. Substituir o mal pelo bem, né? Se somente amardes os que vos amam, aí o evangelista Lucas também diz a mesma coisa em seu evangelho. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quanto às pessoas de má vida, se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. É o evangelista João dizendo a mesma coisa, no Evangelho, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Kardec comenta esta passagem do Evangelho retribuir o mal com o bem, dizendo o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas
contra o egoísmo e contra o orgulho. Ou seja, quando você passa a amar uma pessoa que não lhe quer bem, você se supera muito mais. Você vence o homem velho que habita dentro de você, né? Entretanto, há geralmente equívoco, é importante essa passagem do estudo de Kardec para a gente distinguir a aplicação da palavra amar, né? E Kardec acentua isso. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia, que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Coração aberto, desprevenido, entrega total. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta de uma lei física de sintonia, não é? A da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Ou seja, a alma não bate, né? É aquela situação de que você está ali, mas a alma bate na trave, né? O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. É aquilo que a gente estava conversando, Sônia, quando estava subindo. A presença das pessoas que a gente quer bem, que a gente confraterniza os pensamentos, as atitudes, alimentam a nossa alma. Cria uma ambiência de paz, de ternura, de harmonia. Então, só o fato da gente estar na presença de pessoas que transbordam esse sentimento, aquele sentimento nos toca, nos envolve, porque aquelas pessoas são desprovidas de pensamentos malévolos. Aquelas pessoas não querem o mal, aquelas pessoas querem o bem. Então, por exemplo, Marta e Maria, as irmãs, Maria ficava embevecida na presença de Jesus, porque a presença de Jesus é um sol. Então, o sol ilumina e todo mundo quer estar perto do sol, porque aquele sol transborda, né? Então, há pessoas com as quais a gente sintoniza, que a presença nos agrada. E há pessoas que a gente sintoniza, que a presença nos aguarda, mas quando estão sob influência de outros espíritos, essas pessoas nos provocam repulsa. E não é por ela, é pela influência. E quando a gente não sabe distinguir uma coisa da outra, a gente faz, puxa vida, eu estou querendo mal a meu irmão, eu estou querendo mal ao meu marido, à minha esposa, a meu filho. Muitas vezes não é seu filho, não é sua esposa, não é seu irmão. Às vezes ele está imantado de uma energia que lhe provoca repulsa e que aparentemente lhe dá essa sensação. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque é uma lei física de assimilação e de repulsão de fluidos. Aquele fluido não necessariamente é da pessoa. Então você tem que orar e vigiar para não cair em tentação, para dizer, meu Jesus, limpa esse psiquismo, me libera
desse momento, dessa perturbação, dessa ambiência, porque às vezes essa ambiência cria esse psiquismo, cria essa egrégora, cria essa psicosfera no ambiente, né? Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. A gente tem que entender o limite dessa vibração fluídica que provoca entre você estar com um amigo e entre você estar com um inimigo. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo no mesmo lugar. Não quer dizer que você vai botar no seu coração o mesmo lugar para o amigo e o mesmo lugar para o inimigo. Não é isso. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, deles uma afeição que não está na natureza. Eu não preciso forçar a minha natureza. Eu não preciso fingir a minha circunstância, o meu sentimento, visto que o contato do inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Por quê? Porque o inimigo tem uma vibração fluídica que bate com a minha vibração fluídica e são diferentes a vibração de um amigo e a vibração de um inimigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo os que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Ou seja, é agir conforme um cristão que socorre uma criatura que ainda está num diapasão vibracional, fluídico, evolutivo, diferente do seu. Então, o cristão é aquele que entende, é aquele que compreende, é aquele que dá a mão, é aquele que segue adiante. Não é isso? Então, essa é a atitude que a gente deve perseguir nas nossas vidas, né? Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingança, que enxerga a finitude da vida no túmulo, né? Nenhum interesse ele tem de perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si, porque o mundo ainda cobra isso. Mas, rapaz, tu vai perdoar uma coisa dessa? Tu é muito fraco, né? O mundo cobra, às vezes, da gente uma atitude de vingança. A gente já ouviu tantas vezes, se alguém me ferir, eu tenho que ferir ele com uma força 2 vezes maior, no mínimo. Porque eu tenho que rebater, senão eu não vou ficar bem, não é? Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro, né? Então, às vezes, se você não esquece e não apaga e não entrega a Deus nos mecanismos da lei, você fica com aquela coisa guardada dentro de si. E isso faz muito mal. O rancor,
A gente, pelo menos, é incapaz de retribuir o mal com o bem, mas não esquece, não apaga. A gente fica, como se diz, ruminando. O que é ruminar? É comer, mastigar e ficar voltando àquela mesma coisa. E toda vez que a gente vê aquela pessoa, aquele pensamento volta e você fica ali ruminando. Eu não gosto dessa criatura, eu não gosto dessa criatura. Meu Deus, o que é que ela está fazendo junto de mim? Pelo amor de Deus, o que é que ela está fazendo aqui? Você fica com aquele sentimento que lhe faz mal, que lhe angustia. Essa mágoa cria uma mancha no seu psiquismo. É a velha história de Chico com a irmã, quando ela sacrificou a cachorrinha e ele ficou triste, não perdoou. E Emmanuel mandou ele se reconciliar. Para quê? Para que quando ele se reconciliasse, aquela mancha saísse do seu peito. Porque quem perdoa, apaga. Quem perdoa, esquece. Quem perdoa, entrega no outro a responsabilidade de querer se reconciliar. Não é mais comigo, eu já entreguei, eu já estou livre, eu já estou liberto, eu já estou quite com o mecanismo da lei. Né? Então, a gente não pode ficar remoendo. A gente já não se vinga. A gente já não tem a atitude da vingança. Mas a gente tem a atitude do remoer, da mágoa, de ficar rendendo aquela conversa. Né? Então, e principalmente, às vezes em família, você teve uma dificuldade há 6 anos atrás. Aí, de repente, você cria uma situação e deixou um fiozinho ali de fora. Aí você pega aquele fiozinho e puxa. Quando você puxa, vem tudinho. Mas você lembra que no Natal de 2015 você fez não sei o quê, você fez isso com minha mãe, você fez aquilo com meu irmão. Ou seja, você vai buscar nos arquétipos algo que machucou, que incomodou, que estava ali, sepultado. Né? E você não perdoou, não esqueceu, você guardou, você conviveu. Então, muitas vezes, as relações se acabam. Você diz assim, fulano acabou, não sei o que foi que houve. Não sei o que foi que houve, vírgula. Porque o que houve foi um acúmulo de pequenos lixos que você vai jogando para debaixo do tapete. E você não vai tratando, não vai resgatando aqueles latentes. E como você não vai resgatando aqueles latentes, 10 gramas daqui, 10 gramas dali, 10 gramas acolá, quando você vê, está com 50 quilos. Então, quando 50 quilos, quando caem 10 gramas, acabou. Aí você vai, mas pelo amor de Deus, por uma besteira dessa, não foi a besteira dessa, foi o acúmulo de situações não resolvidas, de situações não tratadas, de situações não enfrentadas, na hora certa, no momento correto, da maneira adequada, que você acumula. E quando você acumula, você fica carregando um peso muito maior do que o que você pode carregar. Então, essa é a circunstância da gente tratar as coisas quando elas acontecem. Né? Mas não é tratar essas coisas no calor da emoção, porque no calor da emoção vai dar problema. Se você vai tratar no calor da emoção, vai dar problema. Às vezes é melhor você passar no momento mais tranquilo, no momento mais agradável, mais equilibrado, mais sereno. Ô fulano, lembra daquela situação? Olha, não poderia a gente ter feito dessa forma, daquela forma. Ou seja, tratar de uma forma amigável, como quem quer construir, como quem quer superar, como quem aceita que pode estar errado também. A gente não pode sempre apontar o erro dizendo que o erro está no outro. Você pode também estar errado. É os dois quererem se reconciliar. É os dois quererem entender, quererem compreender a circunstância. Né? E entender a condição de cada um. Você não vai querer exigir que esse pé de manga nasça um jambo. E quando você se apaixonou pelo pé de manga, você não pode criar a expectativa que um dia nasça um jambo. Porque se você criou essa expectativa, você pegou o pé de fruta errado. Porque esse pé de fruta não vai dar jambo. Se você gosta de jambo, escolha o pé de jambo.
Agora, se você pegou um pé de manga querendo que ele dê jambo, vai dar problema. Porque lá no meio da história você vai dizer, mas você tem que dar um jambo. Mas como eu vou dar um jambo se eu sou um pé de manga? Não vai. É um mecanismo da lei. Pode ser que um dia, ao longo das existências, esse pé de manga vire um pé de jambo, mas não é agora. Não é agora. Então, muitas vezes nas nossas existências, a gente cria uma expectativa equivocada daquilo que a gente pode esperar. E vai exigir do outro o que o outro não pode dar. Se o outro pode lhe dar aquilo e aquilo lhe satisfaz, e aquilo lhe é suficiente, está tudo certo. Se não for, você que fez uma avaliação equivocada. Então, o problema não é só do outro. O problema é seu também, de análise, né? Da circunstância. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. É aquilo que a gente conversava, Welker. Muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se ampliam. É passado, é presente e é futuro. Nós somos esse ser pleno, esse ser total, esse ser holístico, que eu não circunscrevo a minha experiência berço-túmulo. Eu circunscrevo a minha experiência da vivência do Espírito, da experiência do Espírito. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer das coisas. Ele sabe que vai enfrentar uma estrada pedregosa. Então, se a estrada é pedregosa, é natural que, se ele tiver descalço, ele vai machucar os pés. Ele não pode esperar caminhar numa estrada cheia de pedras, cheia de espinhos, sem ferir os pés. Não pode, porque é da lei. A terra é este palco em que a gente vai se encontrar com muitas almas ainda doentes. Então, é natural que num hospital a gente se encontre com doentes. Aqui e ali vai ter um médico. Aqui e acolá vai ter uma enfermeira. Mais adiante vai ter alguém saudável. Mas o normal é que no hospital e tenham doentes. O normal é que numa escola de nível médio tenham alunos intermediários. A gente não pode querer que numa escola de nível médio tenham alunos de curso superior. Faz parte da paisagem humana a gente encontrar o ambiente proporcional àquele ambiente que a gente está mergulhado. Então, a gente não pode querer um ambiente diferente daquele. É o que temos para hoje, como muito sabiamente dizia a minha mãe. Quando a gente estava com alguma dificuldade, ela fazia, meu filho, é o que tem para hoje. Então, quando a gente estava reclamando da circunstância, do ambiente, do momento, do dia, da história, meu filho, é o que tem para hoje. Então, o que tem para hoje é isso, é o cardápio. Não dá para escolher no restaurante popular um foie gras. Não sei nem o que é isso, né? Mas o foie gras, não dá para escolher um foie gras. Tem que escolher uma passarinha mesmo e está tudo certo. É o que tem para hoje. Não é isso? Então, a gente sabe a destinação da terra. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se do que lhe serve de instrumento. Ou seja, as pessoas com as quais convivemos são os elementos da academia do espírito. Como é que eu estou numa academia e vou reclamar do peso? Né? Vocês que são atletas, como é que eu estou na academia e vou dizer, esse peso está muito pesado? Senhor, meu amigo, o peso é para você exercitar seu corpo. Se você não pegar o peso, como é que você vai trabalhar a musculatura? Então, muitas vezes, a gente não pode reclamar que está pesado, porque o peso é proporcional à carga que você pode suportar. E eu não posso reclamar o peso, porque se eu não carregar o peso, eu não exercito a minha musculatura. Eu vou querer uma academia sem peso?
Eu posso até fazer um exercício funcional, sei lá, mas o normal é que você vá para fazer uma academia que tenha peso. Então, se você precisa exercitar o espírito nas suas aptidões, nas suas circunstâncias, nas suas situações, você precisa suportar esse peso, carregar com ele. E às vezes você quer aumentar, bota mais um pouquinho, né? Bota mais um tiquinho, né? Aí vai aumentando, aí dá uma tendinite, dá uma travada aqui, dá uma travada aqui. E dói, né? E dói. Mas aí o que é que você quer? Você quer o melhor? Você quer o melhor resultado. Quando você quer melhor resultado, você amplia a carga, né? Só bota mais um pouquinho, bota mais um pouquinho. Agora não bota demais não, senão o burrinho cai, né? É a história do burrinho, né? Aí botando o peso em cima do burrinho, aí o burrinho arreia as 4 pés, pronto, não vou para canto nenhum mais. Né? Então, é a situação, né? Se, em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece os seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos de seu inimigo. Então é aquela história, quando você se eleva e atinge um padrão de vibração superior, próximo à atitude que o Cristo quer de nós, você fica como se fosse isento, imune às vibrações do mundo, porque você vibra em faixas diferentes. O que é ter corpo fechado? Ter corpo fechado é vibrar numa faixa vibratória diferente, que o mal do mundo não pega em você, porque você está vibrando em outra faixa de frequência. A sintonia está aqui, mas você está aqui. Você pode entrar num ambiente poluído, você pode entrar numa ambiência perturbada, mas você não está naquela ambiência. Você está fora dela. E, ao contrário, também é verdade. Você pode entrar numa ambiência elevada, mas você está fora dela. Você está no padrão vibratório para baixo. Então, por exemplo, você pode entrar num templo religioso que pressupõe uma ambiência psíquica, espiritual, de uma faixa de oração, de paz, de harmonia, de conexão superior, e você está tão perturbado que você não consegue acompanhar a vibração do ambiente. Você não consegue acompanhar a palestra, não consegue acompanhar o padre. Você vê, aquele padre só está dizendo besteira. Aquele palestrante só está falando bobagem. Ou seja, você está numa faixa vibratória não compatível com o ambiente que você frequenta, que você está mergulhado. Porque o ambiente está numa faixa vibratória ali, mas você está numa perturbação sua. A sua ambiência psíquica está mais baixa, então você está conectado em outra faixa de frequência. Você está conectado em outro lugar. Você não se permite. E, ao contrário, também é verdadeiro. Você pode estar numa festa de carnaval. Aquela ambiência ali que só pensa materialidade, a festa da carne. Mas você pode estar lá em cima, vibrando pela paz, pelo amor, pela harmonia, sendo um ponto de luz naquele ambiente para distribuir paz e harmonia. Ou seja, você está vibrando em outra faixa. Então, muitas vezes, nós somos essas pessoas que precisam estar revestidas desse pensamento elevado, né? O homem que no mundo ocupa posição elevada não se julga ofendido por insultos daquele a quem considera inferior. Ou seja, se você tem uma posição de intelectualidade, de capacidade de entendimento, você não se atinge por algumas coisas que as pessoas falam de você. Isso no mundo. O mesmo se dá com que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Ou seja, moralmente eu estou mais elevado, eu não estou preocupado com o que estão dizendo de mim, o que vão falar de mim, que eu estou conectado com o Cristo. É a Ele que eu sirvo. Eu não estou preocupado com o que os homens vão dizer de mim. Eu estou preocupado em servir ao Cristo da melhor maneira que eu posso, né? Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ele sabe que se ele entrar nessa faixa de vibração, ele vai cair, né? Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior,
mais nobre, mais generosa do que este último. Ou seja, a gente tem que estar sempre cuidando das coisas da alma, dos valores superiores do espírito, né? E para concluir esse estudo, os inimigos desencarnados. Ainda há outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ninguém nasceu para ser ruim, né? Que ela decorre de uma imperfeição temporária. Aí tem gente que diz, mas está demorando muito. E que assim como a criança se corrige de seus defeitos. O homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. E Deus não desampara a nenhuma das criaturas. Ainda ontem a gente viu esse testemunho, não foi, minha irmã? Deus não desampara nenhuma de suas criaturas. Todo dia a gente vê provas de que nenhuma ovelha ficará para trás. Passam anos, décadas, séculos, milênios, mas o amor de Deus atinge um dia a todas as criaturas que não ficarão desgarradas, né? Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. A morte não afasta o inimigo, pode afastar materialmente, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. A gente assiste isso muitas vezes, né? Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Então, essa expressão de dizer eu vou extinguir o ódio com o sangue, não existe isso, porque é o sangue que alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo, né? Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, meus irmãos, a gente, como espíritas, que já somos, que já compreendemos, temos que entender que somente o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Que as dificuldades, os pendores, os rancores não se extinguem no túmulo. E que a gente deve sempre procurar fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, que é exatamente isso. Amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, e orai pelos que nos perseguem e caluniam. Essa é a conduta de retribuir o mal com o bem, porque já sabemos quem somos, já sabemos a quem seguimos e já sabemos aonde queremos ir. E aquele que é cristão, que já segue o Cristo, sabe que o seu caminho é seguir as pegadas do Cristo. E as pegadas do Cristo são pegadas de amor. Então, que a gente escolha o amor, retribuindo sempre o mal com o bem e entendendo as circunstâncias do que é amar o inimigo. Não é render toda a vibração do seu coração que renderia um amigo, mas é saber tolerar, não guardar ódio, não guardar rancor, não ter desejo de vingança, não ter pensamento oculto, não pensar no mal, estar pronto para a reconciliação, abster-se por palavras e pensamentos de tudo que possa prejudicar e sempre retribuir o mal com o bem em todas as oportunidades, né? Fazendo isso, estamos seguindo o mandamento de amar os vossos inimigos, né? Então, que Jesus nos abençoe. A gente fica por aqui na manhã de hoje e na próxima semana a gente segue um pouco mais com esse estudo do capítulo 12, Amai
os vossos inimigos.